Olá, pessoal. Vamos começar a nossa segunda aula. Nessa aula a gente vai falar de forma bem superficial, na verdade. Apesar de que a gente já vai trazer alguns conteúdos, mas não de forma muito significativa, apenas de forma expositiva para que você entenda um pouco mais sobre a carreira, tá? É só a segunda aula, pode ficar tranquilo. O nosso tema hoje é o que é ser um agente de saúde em Contagem. Em Contagem, lógico que vai ser semelhante aos outros municípios, mas se você pertence a outro município e vai se candidatar para uma vaga como agente comunitário de saúde na sua localidade, ok, o conteúdo te ajuda, mas o nosso foco aqui é Contagem, tá certo? Vamos falar sobre os requisitos para ser a CE e a CE em Contagem, vamos falar sobre o vínculo, remuneração e benefícios, carga horária, onde e como o agente de saúde e o agente de combate à pandemia trabalha. E vamos também falar um pouco sobre três leis importantes. A Lei 11.350, a Lei 13.595 e a Lei 14.536. Bom, para ser ACS ou ACE em contagem, é preciso ter mais de 18 anos, homem ou mulher, não tem diferença questão de sexo. Ensino médio completo, tem que morar em Contagem no caso do ACS, tá? Para o agente de saúde. Para o agente de combate às endemias, não é necessário morar na residência da área de atuação, não é necessário. Você pode ser de outro município e fazer o processo seletivo para trabalhar como ACE em Contagem, mas ACS não. Você não só tem que morar em Contagem para ser ACS, como você tem que morar na sua área de atuação. Por exemplo, se você mora dentro do distrito Riacho, você tem que prestar prova, né, para o cargo no distrito Riacho. Não pode ser para outro distrito, porque acontece de algumas pessoas olharem o edital e pensar assim, tem mais vaga lá do que aqui, então eu vou tentar lá. Aí você pode passar, mas na hora de assumir você não assume. Tem que ser aprovado um processo seletivo público, que é o nome que se dá a essa prova que a gente faz, não se dá o nome de concurso, mas também não se dá o nome de PSS, então a gente está ali como processo seletivo público. Tem que ser aprovado um TAF. Contagem sempre cobrou TAF, né? Só que no ano de 2018 não cobrou. E aí a gente imagina que no próximo ano vai cobrar também. TAF é o teste de aptidão física. A gente vai falar um pouco sobre ele mais para frente, mas geralmente envolve ali uma corrida numa distância razoável, né? Basicamente é para testar se você tem condições físicas de exercer a profissão. Não é um TAF como o da polícia, por exemplo, mas é um TAF tranquilo. Depois que você é aprovado, depois que você já passou em todas as etapas, você entra, você se torna um agente de saúde, mas você ainda tem que fazer um curso introdutório de formação inicial. A lei diz que você tem que ter concluído com aproveitamento, tá? Nunca se esqueça, é com aproveitamento, o curso de formação inicial, carga horária mínima de 40 horas. Bom, nosso vínculo com a prefeitura é carteira assinada. Nós temos a carteira assinada, mas é muito diferente de um trabalhador comum, assim, que está em outra área, né, que está numa área privada e não numa área pública. E são realmente muitas diferenças. Por exemplo, a prefeitura não pode romper com o nosso contrato simplesmente porque ela quer. Ela tem que ter uma motivação muito forte. Ou você tem que ter cometido algo. Basicamente aquilo que a gente chama de justa causa, tem que ter cometido alguma coisa muito grave para ela romper o seu contrato. Caso contrário, você vai aposentar na prefeitura se você não quiser sair. Nosso regime, como todo seletista, né, aliás, como toda pessoa que trabalha de carteira assinada, o nosso regime é seletista. Carteira de Consolidação das Leis de Trabalho, a famosa CLT. Lógico que em algumas situações a gente vai ser amparado pela lei municipal, pelas leis do município de Contagem, mas, grosso modo, nós somos seletistas. Nós não somos chamados de servidores públicos, nós somos chamados de empregados públicos e nós somos efetivos, ou seja, o nosso contrato ele não tem um tempo pré-determinado. Porque o que é ser efetivo? É ter um contrato que não tem um período específico determinado onde ele vai acabar. Por exemplo, você fez ali um processo seletivo de um ano, prorrogável para mais um ano. Nosso caso não é assim. Nosso caso você sabe o dia que você entra, mas só Deus sabe o dia que você vai sair. Essa lei 11.350, ela vai ser muito repetida aqui, mas muito repetida mesmo. Porque é a lei base
das carreiras, né? Então, no artigo 2º, fala que o exercício das nossas profissões, tanto do ACE quanto do ACS, tem que se dar exclusivamente no Sistema Único de Saúde, no SUS. Ou seja, não existe ACE e ACS na rede privada, na execução de atividades de responsabilidade dos entes federados. O que é um ente federado? É a União, o Distrito Federal, os municípios e os estados. No nosso caso, nós somos vinculados a quem? Ao município de Contagem. Então, o ente federado que eles se referem é o município de Contagem. Mediante vínculo direto. A gente não pode ser terceirizado. A gente tem que ter um vínculo direto. Ah, mas eu conheço uma pessoa que trabalhou temporário, terceirizado, como a CE. Isso é algo que a gente vai ver mais para frente. Que a lei permite o contrato temporário em caso de epidemias e coisas muito pontuais. Mas, grosso modo, que a gente está te preparando aqui para fazer o processo seletivo para ser efetivado, certo? Então, o vínculo direto do agente com a administração pública, ou seja, ou você tem que trabalhar para a prefeitura direto, né, por meio da Secretaria de Saúde, ou para alguma autarquia da prefeitura ou para alguma fundação da prefeitura. Autarquia municipal, na verdade não da prefeitura, mas do município ou fundação do município. Tanto que nós éramos da FAMUC. Aí a FAMUC transferiu todos os servidores, né, e acaba que nós entramos no meio, transferiu para prefeitura direto. Então agora nós somos vinculados à Secretaria de Saúde. Um outro ponto, o artigo 9º, é que a contratação do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias deverá ser precedida de processo seletivo público. Isso quem diz é a lei, aquele negócio que eu falei lá atrás, o PSP. Então, você tem que fazer um processo seletivo público de prova ou provas do título, geralmente Contagem só pede provas, né? De acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades. O que significa? Significa que Contagem tem que fazer uma prova que caiam coisas que têm relação com o trabalho do agente de saúde. Mesmo que a gente tenha ali uma matéria muito grande que fale sobre o SUS, a gente se concentra naquilo que fala sobre a atenção básica, porque o agente de saúde e o agente de endemias está dentro da atenção básica. Certo? Atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade. Tudo tem que ser baseado na lei. A lei é o que baseia tudo o que acontece dentro da nossa carreira. Impessoalidade. Então, você não pode fazer um processo seletivo na camaradagem. Ah, eu vou contratar você porque eu conheço você, porque eu gosto mais de você, eu não vou deixar com que o outro seja contratado porque eu não vou com a cara dele. Tem que ser impessoal. Então, o processo seletivo tem que ser legal, baseado na lei, tem que ser impessoal, tem que seguir os princípios da moralidade, ou seja, a honestidade, tudo aquilo que se refere a. Porque não basta você seguir a lei à risca, você tem que seguir a lei dentro dos princípios morais. E o processo seletivo ele tem que seguir esse parâmetro. A publicidade, ou seja, tudo tem que ser publicado, desde a abertura do edital, todas as provas, tudo tem que ser bem transparente, tem que seguir o princípio da publicidade. E a eficiência, tem que ser algo feito em um tempo determinado, né? Você tem que ter um dia para começar o processo seletivo, um dia para terminar, enfim, você tem que ter o princípio da eficiência. Você não pode ficar 2, 3 anos fazendo um processo seletivo. O que acontece é o seguinte: tem muitas pessoas que pensam que nós, agentes de saúde, agentes de combate às endemias, somos contratados, indicados de um político. Como que vocês conseguiram? Vocês foram na prefeitura? Vocês conhecem alguém? Tem gente que pensa assim, eu vou lá dar uma olhada com o político para ver se eu consigo uma vaga. Isso não existe, porque a lei 11.350, no artigo 9º, diz que a nossa contratação ela tem que ser baseada nesses 5 princípios. Isso pode cair na sua prova? Pode. Primeira lição do dia, mais importante. Tudo que está na lei 11.350 de 2006 pode cair na sua prova. Bom, sobre os benefícios, né, a parte mais interessante. Nós recebemos 2 salários mínimos. Isso está na Constituição. A Constituição diz que as prefeituras, né, os entes federativos, eles devem pagar no mínimo 2 salários mínimos por 40 horas de trabalho. Como nós, em Contagem, somos contratados para 40 horas, então eles pagam o salário básico nosso, é 2 salários mínimos. A prefeitura teve ainda outro reajuste, além
o salário mínimo, 4,85%, que aconteceu em maio, se eu não me engano. Então, o nosso salário base, bruto, hoje, base, está em 3.183,24. Temos a insalubridade de 20%. Se você não for de Contagem e for prestar prova na sua cidade, verifica aí qual que é a insalubridade na sua cidade. Aqui é 20%. R$ 636,53. Auxílio protetor de R$ 120. Antes a gente recebia o protetor mesmo, né? A gente recebia o protetor, o artigo mesmo. Só que aí agora a gente está recebendo valor em pecúnia, em dinheiro. Isso pode mudar? Isso pode mudar. O próximo prefeito, por exemplo, pode mudar isso, mas vale alimentação de R$ 525, que é o valor que todos os servidores recebem em Contagem. 25 dias úteis de férias. Por isso que eu falei com vocês que nós que somos sedentistas da prefeitura, é diferente de somos sedentistas da empresa privada. Porque na empresa privada, por exemplo, o que a lei diz? Que você tem que ter no mínimo. Aliás, você tem que ter férias de 30 dias. 30 dias corridos. Em Contagem nós recebemos 25 dias, ou seja, né, um feriado. Você vai solicitar suas férias, você calcula. Segunda, terça, quarta, quinta, tem feriado, aí você pula, pula a sexta, aí volta lá na segunda. Entendeu? E ainda pode ser dividido. Por isso que eu falo que, bom, a grande maioria divide, então a gente acaba tendo férias 2 vezes por ano. E sempre vai ter dias de licença maternidade. Geralmente, empresas privadas, geralmente eles pagam menos, eles disponibilizam menos, né? Que dá o equivalente a 4 meses. Contagem é 180 dias. Trabalhamos 40 horas semanais, de segunda a sexta. Essa é a carga horária do agente de saúde, do agente de combate às endemias no município de Contagem. Dá uma olhada aí no seu município se você não for de Contagem. A lei, novamente, né, a 11.350 de 2006, ela diz que, bom, basicamente esse artigo diz que para a carga horária de 40 horas, a prefeitura não pode pagar menos que 2 salários mínimos, fora os benefícios. 2 salários mínimos é o valor bruto, certo? Agora um pouco sobre o que nós fazemos e onde nós fazemos. É um pouco mesmo. Basicamente, vocês já devem ter visto por aí, ou talvez conheçam, talvez você já. Ah, eu sei quem é meu agente de saúde, etc e tal. Trabalha no posto, então a gente combate a endemia, está sendo batendo aqui, é a menina do posto e a menina da dentro. É assim que a gente é conhecido. A lei diz que a nossa presença, ela é essencial, ela está na essência. Essencial é porque está na essência. Não existe saúde da família e não existe vigilância ambiental, né, vigilância epidemiológica e ambiental, sem o agente de saúde e o agente de combate às pandemias. Então, a lei diz basicamente, é essencial e obrigatória a presença do ACS e do ACE. Do ACS na equipe de saúde da família e do ACE na vigilância epidemiológica. Vale lembrar que antes era chamada de vigilância epidemiológica e ambiental, só que hoje é chamada de vigilância em saúde ambiental. É a mesma coisa, tá? Só mudou o nome de lá para cá, a gente considera a mesma coisa. Os ACS atuam na unidade básica de saúde, basicamente um posto. A gente chama de UBS, Unidade Básica de Saúde. É básica, tá? Não é urgência, não é emergência. A gente atua na unidade básica de saúde, dentro da equipe de saúde da família. ESF, até esqueci de colocar, mas mais para frente a gente vai destrinchando isso. ESF maiúsculo é equipe de saúde, aliás, é estratégia de saúde da família. Foi o que eu acabei de falar. Até voltar aqui. Tá vendo? Ó, estratégia de saúde da família. ESF com o E minúsculo, que eu deveria ter colocado o E minúsculo aqui, é equipe de saúde da família. Então, a estratégia de saúde da família é todo aquele programa, todas as leis, né? E a equipe é dentro do posto, então o posto pode ter várias equipes.
E a equipe é composta por um médico, técnico de enfermagem, pode ser vários técnicos, dependendo do tamanho da equipe, o agente comunitário de saúde e o enfermeiro. Equipe nenhuma de saúde da família pode faltar o agente de saúde e o enfermeiro, tá certo? Quando eu entrei, quando eu me tornei agente de saúde, teve uma menina, uma agente de saúde que me deu as primeiras orientações e tal. Teve uma coisa que ela disse que eu nunca vou me esquecer. Ela disse: existe saúde da família sem médico, mas não existe a saúde da família sem o agente comunitário de saúde e o enfermeiro. Então, para vocês entenderem a importância desse trabalhador, desse profissional dentro da saúde pública, é tamanha, não só do ACS, mas do ACE, é tamanha que nós somos essenciais, nós estamos na essência do programa. O programa surge junto com a agente de saúde, entendeu? Não é que surge o programa e depois o agente de saúde. Ou surge o agente de saúde e depois o programa. As duas coisas surgem juntas. Era chamado de PAX, programa, atrás, há muitos anos atrás. Programa, como é que era? Programa dos agentes de saúde, PAX. E aí foi se estruturando e reestruturando, se tornou o que a gente chama hoje de estratégia de saúde da família. Ligado ao território, quando a gente diz ligado ao território, é porque a saúde básica ela trabalha com o território. Vocês já devem até pensar sobre isso, falar, não, eu acho que é assim. Ou visto muitas pessoas falando, gente, não pode negar atendimento para mim, não. O SUS é para todos. Isso é um absurdo. O posto não quis me atender. Só porque eu não moro aqui, só porque eu moro na rua de lá. Isso acontece porque os postos de saúde que têm a estratégia de saúde da família, aliás, fazem parte, né, da estratégia de saúde da família, eles têm um território. A gente trabalha com uma coisa chamada território. E esse território é um grande território. Esse grande território é separado por equipes e cada equipe é chamada de área, né? Dentro de cada equipe tem as microáreas e cada ACS é responsável por uma microárea. Então a gente fala que aquela área está coberta por um agente de saúde. Aí quando você diz que você não, que o SUS está te negando atendimento, ele não está te negando atendimento. É porque a sua área, a sua cobertura é em outro local. Seja dentro de Contagem ou em outro município, não importa. Você tem a cobertura, só que em outro local, entendeu? Ah, mas minha equipe não tem médico. Aí a prefeitura vai remanejar de alguma forma, vai arrumar um médico. Ah, mas minha equipe não tem médico. É a mesma coisa. Geralmente as pessoas não se perguntam, ai, mas a minha equipe não tem agente de saúde. Porque geralmente tem. Aliás, geralmente não. É obrigatório que tem. Às vezes, falta agente de saúde para cobrir toda a área, entendeu? Mas a população acaba não entendendo a importância do agente comunitário de saúde e acaba brigando pela presença do agente de saúde. Geralmente briga pela presença do médico. Ah, porque o médico consegue dar fazer você, etc e tal. Só que até o final desse curso você vai estar com um pensamento diferente. Não porque eu estou puxando sardinha para o meu lado, mas porque você vai entender que a gente é a base de toda a estrutura de saúde pública e vai entender a extensão disso. Mas enfim, me delonguei. O que a lei diz? A lei 11.350, de 5 de outubro de 2006. Você vai decorar isso, pode ficar tranquilo. O ACS tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção e promoção da saúde. Primeira coisa, pega isso daí, anota isso. Isso é super importante. Você vai ouvir 1 milhão de vezes essa frase. Prevenção e promoção da saúde. Prevenção de doenças, vai prevenir doenças e promover saúde. Isso é a base da saúde básica. Ou seja, é a base do SUS. Por meio de quê? Por meio dos referenciais de educação popular em saúde. E aí você vai entender isso mais para frente, o que é educação popular em saúde, mas
Basicamente, a gente pode dizer também que faz parte dessa questão de visitas domiciliares. O agente de saúde, o trabalho dele é na rua, nas casas, o agente de combate às endemias também. Mas o agente de saúde trabalha realmente na casa, com a família, né? A gente trabalha muito com. A gente diz o seguinte: que a gente pega, não só a gente, mas a saúde da família em si, trabalha com o indivíduo ao longo das diversas fases da vida do indivíduo. Então, desde que ele estava na barriga da mamãe dele, da gestante, aí vai passando por pericultura, que ele nasceu, aí vai seguir todo aquele acompanhamento dos pais da criança, depois vai seguir o acompanhamento do adolescente, observar a questão das vacinas, aí vai seguir ali a saúde do homem dividido para um lado, a saúde da mulher dividida para o outro, e aí você vai tem a questão do planejamento familiar, quando aquilo que era um bebezinho já está uma mulher tendo filho, rapaz criando sua família, então você vai seguir isso até a velhice, aí o senhorzinho, a senhorinha que vai ao posto de saúde para fazer o acompanhamento da pressão, do diabetes. Então, a saúde da família trata o indivíduo, acompanha o indivíduo ao longo das diversas fases da vida. E a gente faz o trabalho baseado no, principalmente grupos de risco, né? E também a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Enfim, mediante ações domiciliares, comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS, nós somos, não esqueça disso, que normatizam a saúde preventiva e atenção básica em saúde, com o objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida. Vamos lá. Qual que é o objetivo do nosso trabalho? Tudo isso que a gente faz, isso tem um objetivo. O que a lei diz sobre isso? Com o objetivo de ampliar o acesso da comunidade assistida, daquela microárea que eu acabei de falar para vocês, às ações e serviços e aos serviços de informação, ou seja, a gente leva informação, a gente é um educador também dentro desse processo, a gente acaba sendo educador de saúde, de promoção social e de proteção da cidadania. A gente trabalha com um aspecto enorme, né, da vida e da saúde pública, sob a supervisão do gestor municipal, distrital, estadual, federal. Geralmente não. Agentes de saúde trabalham, geralmente, sob a supervisão do gestor municipal, no nosso caso, que somos município, e do Distrito Federal também tem agente de saúde. Até onde eu sei, não existe um agente de saúde estadual vinculado direto ao Estado. A lei deixa sempre isso em aberto. A CE, o agente que combate as endemias. Aí a lei diz isso, sucinta, mas não significa que eles façam, que eles tenham menos importância ou que eles trabalhem menos. A lei simplesmente foi um pouco mais sucinta. O ACE tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção, olha a prevenção aí de novo, controle de prevenção e controle de doenças e promoção da saúde. Olha a promoção da saúde aí de novo. Por quê? Porque ele também está na atenção básica, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes. Olha o SUS aí de novo, e sob supervisão do gestor de cada ente federado, no caso, o gestor municipal. Vamos falar um pouquinho agora, só explanar mesmo, sobre algumas leis. Uma lei que que se você já quiser dar uma pesquisada, entender um pouquinho sobre ela, é a chamada Lei Multibrilhante. Ela recebeu esse nome há não muito tempo atrás, mas os agentes de saúde já conheciam essa Lei Multibrilhante. Ela regulamenta a atuação do ACS e do ACE no do SUS, define as atribuições, áreas de atuação, jornada de trabalho, condições de trabalho, etc, etc. Só que aí ela foi alterada diversas vezes, na verdade, né? Sempre para especificar alguma coisa, melhorar alguma coisa. Foi alterada pela Lei 2018, pela Lei 13.595, que trata, né, das carreiras, estabelece novas regras para reformulação das nossas atribuições.
jornada e condições de trabalho, grau de formação profissional, curso de formação técnica e continuada, indenização de transporte. Essa questão de indenização de transporte é interessante, porque algumas prefeituras negavam o vale transporte para o agente de saúde. Dizia assim, olha, você tem que morar perto da área. Ele falou, mas você me colocou dentro de um distrito. O distrito é grande, não vou chegar lá, eu vou tirar a passagem no meu bolso. Isso, imagina isso, o Brasil inteiro afora. Aí em 2018 o legislador vem e fala, sim, os agentes de saúde, os agentes de combate a endemias têm direito ao vale transporte. E a lei 14.536 é uma lei que veio para nos reconhecer como profissionais da saúde. Porque por mais que a gente trabalhe no SUS, isso está explícito na lei, por mais que a gente receba no nosso próprio nome, né? Agente comunitário de saúde. Tanto a CE quanto a CS ainda é regulamentado como um profissional da saúde. Hoje, para todos os fins, principalmente para fins de acúmulo de cargo público, nós somos reconhecidos como profissionais da saúde dentro da estratégia, aliás, dentro do SUS como um todo. A Lei 11.350, eu já falei sobre ela, ela cria as primeiras regras, ela vem da base. A emenda à Constituição 63 institui que o agente de saúde combate as endemias tem direito a piso salarial. Esse piso vai ser, vamos dizer assim, garantido mesmo ali em 2014, vai se transformar numa lei em 2014, no valor de R$ 1.014 inicialmente. Aí, tipo assim, todo ano tinha que vir o legislador e legislar nova remuneração, aumento, etc e tal. Aí a lei 13.595, é aquela lei que eu falei, que alterou bastante, mas alterou algumas questões ali sobre a carreira. A emenda à Constituição 120, ela vem e garante aquele piso, né, que já estava sendo previsto desde 2010. Aí o que aconteceu? Bom, vamos colocar direto na Constituição Federal, porque a partir de agora é 2 salários mínimos com insalubridade e ponto. Ninguém mexe porque está na Constituição. A Lei 14.536 nos reconhece como profissionais de saúde, e a Lei 14.799 ela vem apenas para dizer que a Lei 11.350, essa primeira lei ali, que ela vai ser chamada Lei Ruth Brilhante. Ruth Brilhante, uma agente de saúde muito ativa, muito que lutou por nossos direitos, e aí em 2024 é reconhecida. Ela tem esse reconhecimento, receber, com aquela lei a qual ela lutou tanto, recebendo o nome dela. Então, são algumas leis aí importantes, tem muito mais, tá? Além de leis para os agentes de saúde, ainda pode cair na sua prova leis referentes ao SUS como um todo. Mas a gente vai destrinchando isso daí. Espero ter tirado dúvidas a respeito das carreiras. Se vocês continuam com alguma dúvida, podem comentar, podem perguntar, que a gente vai respondendo para vocês. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Muito obrigada, Deus abençoe a todos.